E hoje nós vamos dar sequência conforme foi dito. Então nós vamos ler Efésios novamente, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 7 e o versículo de número 11 ao versículo de número 16, para tratar do mesmo tema. E o tema é maturidade espiritual. Semana passada nós vimos as fases de crescimento e hoje nós vamos ver uma série de outros detalhes que faz-se necessário para uma maturidade espiritual. Diz assim o texto: Efésios capítulo 4, versículo de número 1 ao de número 7. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Vá para o versículo de número 11. Foi Ele quem deu dons às pessoas, e Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançar a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor fale de maneira que só o Senhor mesmo tem o poder para falar em cada coração. Se utilize do poder da sua palavra e atinja o alvo e o objetivo para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, nós assim pedimos. Amém. Eu vou te lembrar algumas coisas. Nós falamos na semana passada que homem nenhum, exceto Adão e Eva, nascem grandes. Todos os seres humanos nascem como bebês, como crianças. E no campo espiritual é a mesma coisa, o homem precisa nascer de novo. Mas além de nascer, nós falamos que Deus não chamou o homem, e o homem não nasce para ser a vida toda como criança.
ele nasce e o plano de Deus é que ele cresça, é que ele se torne um ser humano adulto, maduro, um ser humano responsável por si mesmo e com a maturidade responsável por outros. Então, o primeiro ponto que pensamos a semana passada, nas fases de crescimento, é que primeiro você precisa nascer de novo. E aí nós falamos sobre características de criança, da criança espiritual. Segundo ponto que falamos é de meninos. Nasce como criança, mas não permanece criança, ela tem uma fase de crescimento. Daqui a pouco ele se torna menino. E o menino, como a criança tem a sua fase, o menino também tem a sua fase e tem as suas características. E o texto vai dizer que meninos são levados facilmente por ventos de doutrina, para cá ou para lá. Terceira fase que falamos do crescimento é a fase da adolescência, da juventude. É aquela fase em que a pessoa se entende como conhecedor e sabedor de tudo. Em algum momento ele acha que sabe tanto que não precisa dar mais ouvido a ninguém. Está acima do conhecimento de outros. E nós falamos que sim, tem o conhecimento, mas falta experiência. A quarta fase que falamos foi a fase adulta, a fase em que o ser humano chegou em sua fase madura, que é um homem maduro. Eu não falei sobre as fases todas que eu gostaria de falar, e hoje eu vou iniciar, ou dando continuidade a essa ministração, sobre a fase adulta. Nós falamos a semana passada acerca da fase adulta, que o adulto tem características. Ele é responsável, ele é compromissado, ele assume os seus compromissos, é persistente, é maduro, é paciente, além de paciente, é submisso. Ele não tem dificuldade em ser submisso, porque como ele é um ser humano adulto, ele tem pessoas submissas a ele mesmo, portanto ele não tem dificuldade com a submissão. O homem maduro não tem dificuldade com a submissão, entende que não se torna melhor e nem menor em ser submisso ou ter pessoas sob a sua submissão. O homem maduro não tem problema com isso. Ele entende que isso é natural. O adulto não tem medo de assumir responsabilidades. Ainda que tenha medo, ele assume, porque ele é um ser humano adulto. Ele não é mais menino. O adulto é um formador de família. Ele forma a sua família. Ele é um gerador de frutos. O adulto gera frutos. Ele é produtivo. Além de gerar frutos, ele cuida dos frutos que gera. O homem maduro não sai fazendo filhos à torta e à direita e deixando para outro criar. Homem maduro e de caráter faz filho e assume o que fez. Sim ou não? Talvez existam alguns barbados por aí que não têm essa responsabilidade. Fica a dica. Como diz o tal do ditado: quem pariu Mateus que embale. Se foi homem para fazer, seja homem para assumir aquilo que você fez. Meu pai tem um ditado e eu sempre comento: quando um não quer, dois não faz. Então não é responsabilidade só dela, é responsabilidade dele e dela. Então o homem maduro assume aquilo que fez. Ele é formador de família, ele gera frutos e cuida dos frutos que gera. Ele gera filhos e cuida dos filhos que gera. Algo muito interessante no homem maduro é que ele não vive mais para si mesmo. Todo pai de família sabe
você não vive mais para si mesmo, você vive em função da família, você vive em função da esposa, você vive em função dos filhos. O homem maduro, o homem espiritualmente maduro, não vive mais para si mesmo, ele vive em função da família da fé, ele vive em função dos salvos em Cristo, ele vive em função daqueles que ainda não são salvos em Cristo, porque ele quer gerar filhos espirituais. Esse é o homem maduro na fé, ele está pronto a servir outros e não servir a si mesmo pura e simplesmente. Ok? Amém ou não? O adulto não troca ouro por prata, nós falamos sobre isso. Os adultos sabem que foram preparados para o serviço cristão. Querido, homem espiritual maduro sabe disso, que Deus te chamou para servir. O adulto cresce em tudo, até alcançar a estatura de Cristo. O adulto, espiritualmente falando, não estaciona e acha que está tudo bem. Não, ele sempre está buscando crescer. A Bíblia vai dizer que Jesus crescia na graça e no conhecimento, e caía na graça de Deus e do povo. O homem espiritualmente maduro não se contenta pensando que achou ou encontrou o ápice do conhecimento. Ele sempre está buscando crescer. O adulto sabe que crescer não é apenas ter informação. Isso tudo eu falei a semana passada, por isso eu estou sendo bem prático aqui. O adulto sabe que crescer não é apenas ter informação. E aqui a gente inicia a continuidade da ministração. Crescer é ter informação junto da prática. Não adianta eu conhecer apenas se não estou disposto a praticar. Em Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O adulto ouve, aprende e pratica. Repete comigo, senão você vai dormir. O adulto ouve, aprende e pratica. Ele não ouve e aprende apenas, ele ouve, aprende e pratica. Este é o homem espiritualmente maduro. O homem espiritualmente maduro sabe que o tempo não significa dizer que é sinônimo de crescimento. Tenho 30 anos de igreja, sou espiritualmente maduro? Não necessariamente. Tempo de igreja não significa dizer que sou espiritualmente maduro. Você quer ver a prova? Hebreus capítulo 5, versículo de número 11 em diante. Vai dizer: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. No 12: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. O homem espiritualmente maduro sabe que tempo de casa não traz maturidade. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Vocês têm tanto tempo de casa
que já deveriam ser mestres, mas ainda preciso tratá-los como meninos. Por quê? Porque ainda não cresceram. Você concorda que quem é menino não cresceu? O texto vai dizer, em vez de alimento sólido, vocês precisam do quê? Leite. Quem é que vive só de leite, irmãos? Me ajuda aí. Quem é que vive só de leite, irmãos? Crianças. Gente que vive só de leite são meninos. O adulto entende o plano de Deus, entende a missão que Deus deixou para a igreja. Pergunta para esse crente adulto do seu lado aí, fala: você sabe qual é a missão que Deus deixou para a igreja? Se ele é um crente maduro, ele sabe. Se ele é um crente que ainda não é maduro, ele precisa aprender. E veja, querido, eu não estou desqualificando, são fases de crescimento. Talvez você ainda é um bebê, curta a sua fase de bebê, que delícia, né? Ter tudo na boca, é ou não é? Não ter responsabilidade de nada, é gostoso ou não esse negócio? Bebê não precisa trabalhar, bebê não tem horário para levantar, só uns hoje em dia, castigo dos bichinhos, né? Manda para creche, coitadinho deles. Mas bebê não tem responsabilidade, então curte a sua fase de bebê, chora mesmo, porque bebê só sabe chorar. Chora, abre a boca, que alguém vai correr socorrer. Chora. Menino faz arte, é natural do menino fazer arte. Por quê? Porque ele está descobrindo o mundo. Então seja um menino arteiro. Estou brincando, irmão. Seja menino arteiro, não. Seja menino obediente, né? A gente já ensinando para obedecer dá um trabalho danado. Imagina se falar para ser arteiro aí, né? Seja um menino obediente em nome de Jesus. Mas não queira ser a vida toda bebê. Não queira ser a vida toda menino. Não queira ser a vida toda adolescente. Porque o plano de Deus para mim e para você é que nós cheguemos à estatura madura de Cristo. Queira ser como Cristo, um crente maduro. Qual que é o plano de Deus para a igreja? Qual que é a missão, pastor? Mateus 18, ou Mateus 28, 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo. Diga para a pessoa do lado, fala assim: papai mandou alcançar todos os povos do mundo. Fala para lá de novo, papai mandou alcançar todos os povos do mundo. Nações nós temos cerca de 200. Povos nós temos cerca de 6.000 povos, 6.000 etnias, e muitas dessas ainda não foram alcançadas. E a missão é de quem mesmo? Será que tem filhos aí que entendeu a ordem de papai? A missão é de quem mesmo, queridos? É minha a missão, como filho de papai, ir por todos os povos e pregar o Evangelho. Vão a todos os povos, façam com que sejam meus seguidores. Não é só pregar, veja, querido, a missão da igreja: pregue, faça que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é só pregar, é fazer dessas pessoas seguidores de papai. Amém ou não? É fazer dessas pessoas seguidores do meu irmão mais velho. Quem que é mesmo? Se você não sabia, o seu irmão mais velho, se alguém mexer com você, e se você não tinha irmão, deixa eu te dar a notícia. Alguém que mexer com você, você fala assim: enfia o dedo na cara. É uma força de expressão. É uma força de expressão, vocês estão entendendo? Aqueles meninos
como é que fala? Brigão, talvez é a palavra, não sei. Bad boys? Não. É mais ou menos o sentido de brigão. Aquele menino fala assim: você não sabe de quem eu sou filho. Você não sabe quem que é meu irmão mais velho. Se meu irmão mais velho te pegar. O seu irmão mais velho é Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele é o primogênito da criação. E diz que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Eu sou irmão dele. Quem é irmão de Jesus aí? Amém. Mexe comigo não. Amém. Aleluia. Adultos espirituais geram filhos. É ou não é? Adultos espirituais geram filhos. Além de gerar filhos, está disposto a cuidar dos filhos que gerou. Ô irmão, ô irmã, no reino, assim como na sociedade, não é lícito gerar filhos para outros criarem, sabia? Não é inteligente. Porque se você gerou, você deve educar, você deve criar, você deve ser responsável. E no mundo espiritual não é diferente. Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 4 e versículo de número 19, diz: meus filhinhos, olha o tratamento dele a crentes, a igreja da Galácia. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja o pai espiritual dizendo: eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O pai espiritual, você precisa gerar Cristo na vida do seu filho espiritual. Amém ou não? Você está entendendo? Amém. O seu filho espiritual depende de você para ter o caráter de Cristo, porque você é pai e pai é quem educa. O adulto espiritual é educador. Todo pai aqui sabe disso, toda mãe aqui sabe disso. Você é um educador, mesmo que você talvez não tenha muita leitura, não tenha muito estudo, você é um educador, sim ou não? Todo pai é educador, toda mãe é educador. Em Mateus 28 e 20, é ordem a educação de filhos espirituais. Vão a todos os povos do mundo, façam que sejam meus seguidores. Aí no versículo 20 ele vai dizer: e ensinando-os. Quem é que ensina mesmo? O educador. Ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. O pai espiritual entende que tem a missão de levar a verdade a todos e, além de levar a verdade, de ensinar a guardar os preceitos da palavra. Preste atenção nisso. Você, quando gera um filho espiritual, você tem a responsabilidade de ensinar os preceitos de Cristo. É Ele quem disse isso, está relacionado na sua Bíblia, em Mateus 28 e 20. Pai espiritual maduro é educador. Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua segunda epístola, no capítulo de número 2, e versículo de número 2, ele vai dizer assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Eu ensino o Léo ensina a Adri
a Adri ensina a Priscila ensina a G. É um ensinando o outro. O que Paulo está falando a Timóteo? Aquilo que você aprendeu de mim, ensine outros. Ô irmão, preste bem atenção. Você que tem 1 ano de cristianismo, você que tem 6 meses de cristianismo, você entende que você sabe um pouquinho mais do que aqueles que estão chegando hoje? Você entende? Sim ou não? Então, talvez você não sabe muito, mas o pouco que você sabe, você já pode ensinar. Você está entendendo? Amém ou não? O pouco que você sabe, você já pode instruir. Agora imagina você que tem 5 anos, imagina você que tem 10 anos, imagina você que tem 20 anos. Por isso, o escritor aos Hebreus vai dizer: pelo tempo, vocês deveriam já ser mestres. Pelo tempo de cristianismo, vocês deveriam ser doutores da palavra. A quem é que você está ensinando a palavra? Se você não está ensinando a palavra de ninguém, a palavra de Jesus a ninguém, olha o que eu vou te dizer: você está faltoso com o cumprimento da missão. Porque a missão é ir pregar a todos os povos, ensinando-os a obedecer os meus princípios. Se você não está ensinando ninguém a palavra de Jesus, vai aqui uma palavra de alerta: você não está cumprindo com a missão da igreja sobre a terra. E quem que é a igreja de Jesus mesmo? Quem que é a igreja de Jesus mesmo? Pois é. Tem alguns adultos que não quer compromisso com nada. É ou não é? Você conhece? Eu conheço. Você conhece alguém que é quarentão e nunca casou? E não é porque não teve oportunidade de casar, não. Não é porque não teve oportunidade de casar. É porque não quis casar. É 50 e nunca casou. Sabe por quê? Não quer assumir compromisso. Quer continuar em uma vida dissoluta, segundo os seus preceitos e princípios. Porque quando assume família, tem que dar o relatório, né, para a mulher todo dia. Onde você foi? Você olha assim e fala: é da sua conta? É sim! Sim, senhora, eu fui ali. Ué? Quando casa, assume compromisso. Ser cristão maduro é assumir compromisso. Aleluia. Ser cristão maduro é não viver fugindo de compromisso. Quem foge de compromisso são meninos. Sim ou não? Porque gente madura, irmão, não foge da raia, não, foge. A porca estreita daqui, a tarraxa de lá, mas está lá, ó. Até quando? Até quando vai querer viver sem compromisso? Árvores adultas são frutíferas, sim ou não? Homens adultos são frutíferos. Aí Jesus ensinou: quando a árvore adulta não produz, faz o quê? Corta e lança fora. Traz isso para o adulto espiritual. Quando o adulto espiritual não frutifica, faz o quê? É isso mesmo, irmão. Corta e lança fora. Porque para nada serve. É duro esse discurso, né? Mas
Mas é verdade. Se você não tem gerado filhos espirituais, comece a ter a oração de Sara, comece a ter a oração de Ana. Me dê filhos, me dê filhos, me dê filhos, senão eu morro. Eu quero filhos espirituais. Eu quero ter um útero espiritual produtivo. Eu quero ter um útero espiritual que gira ou que gere filhos para Cristo. Amém ou não? Pastor, o que fazer para crescer? Vamos pensar, o que fazer para crescer? Se você perguntar para o meu filho Bruno, que tem 7 anos, não é toda hora que ele vai responder. Mas se você perguntar o que ele é, de vez em quando ele fala lá em casa assim: eu já sou quase um adolescente. E ele tem 7 anos de idade. E ele já é quase um adolescente. Se você perguntar para um adolescente que tem 15, que tem 13, ele vai dizer: eu já sou quase um jovem. Sabe por quê? É natural do ser humano querer crescer. Mas sabe qual é a problemática de alguns cristãos? Que não quer crescer. Como de deixar de ser criança, pastor? Primeiro, eu preciso querer crescer. Ô, irmão, nós temos que querer crescer. Primeira coisa, Pedro em sua epístola, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer. Ele está falando, o sentido do que Pedro está dizendo aqui é assim: olha, vocês precisam desejar crescer. Primeiro, situação para eu crescer: eu preciso querer crescer. Segunda situação para eu crescer: a fase de crescimento é uma fase de perguntas e respostas. Preste atenção no que eu vou ensinar, porque de certa forma vai contradizer talvez o que você vem ouvindo há muito tempo. É muito dito nas igrejas evangélicas que você não pode perguntar a Deus por quê. Não é assim? Eu já ouvi vários pregadores falar sobre isso. Não deve perguntar para Deus por quê. Preste atenção no que eu vou te ensinar. Eu não compreendo assim. E eu vou te explicar o porquê e você vai entender. Toda fase de crescimento tem a fase dos porquês. A criança chega um momento da vida dela que é porquê para isso, porquê daquilo outro, e é um porquê pior do que o outro, né? Tem uns que você não sabe nem o que responder. Você fala: e agora? O que falar para esse cidadão? Que a mente dele não alcança e você tem que medir as palavras, né? A sementinha, a cegonha, os negócios, né? A gente apronta com as crianças. Aí o moleque olha assim e fala: ih, meu pai está por fora. Querido, todas as vezes que os apóstolos não entendiam uma palavra ou uma parábola de Jesus, o que é que eles faziam? Sentava aos pés de Jesus e falava: Senhor, nós entendemos tanto quanto aquele pessoal. Sabe o que nós entendemos? Nada. O que significa isso aí, Senhor? Jesus alguma vez deixou os seus discípulos sem explicar o porquê? Não. Então o porquê é fase de crescimento, só tem a colocação do porquê. Tem o porquê querendo aprender e tem o porquê intimidando.
Então o nosso porquê não é o porquê intimidando, porque a gente consegue intimidar a Deus com o porquê? Não. Agora a gente consegue respostas de Deus quando queremos aprender com o porquê. Amém? Então quando você tiver dúvida, sabe qual que é a melhor coisa a ser feita? Perguntar. Amém ou não? Tem dúvida, querido? Vai orar, pergunta, Senhor, por quê? Por quê? Porque isso, porque... Essa noite vai ter tanto porquê lá no céu, né? É ou não é? Tem tanto crente querendo saber por quê. Para eu crescer, o que eu preciso, pastor? Eu preciso ter um bom relacionamento com um bom educador. Sabe qual que é o melhor educador na Bíblia? Quem que é? O Espírito Santo. O melhor educador da Bíblia é o Espírito Santo. João 14:26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Então você quer aprender? Fale com o melhor educador, o Espírito Santo. Além de falar com o educador, o Espírito Santo, tem homens de Deus usados pelo Espírito Santo para ensinar. Paulo sentou aos pés de grandes educadores. Quando nasceu em sua fase tenra de idade, ele aprendeu com Gamaliel. Quando aceitou a Jesus e se rendeu ao senhorio de Jesus, quem é o discipulador de Paulo? É um homem chamado Barnabé. E Paulo vai andar aos pés de Barnabé e aprender de Barnabé até que o discípulo se torna melhor do que o discipulador. Vai ler o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, até o momento que a coisa inverte. O discípulo se tornou melhor do que o ensinador. Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E essa deve ser a nossa missão como educadores: fazer discípulos melhor do que nós mesmos. Porque a nossa missão é: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas vamos lá. Outra questão fundamental para um bom crescimento. Uma criança, para crescer saudável, ela precisa do quê? Alimento. Eu estava no grupo familiar essa semana, onde foi? Lá com a Ilibete AG, e alguém falou do cremogema. Quem lembra do cremogema? Cremogema era a coisa gostosa desse mundo. Aí tinha outro assim, acho que é do cremogema também, né? Comer, é o melhor para poder crescer. Você quer crescer espiritualmente? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, fala para ela, você quer crescer espiritualmente? Coma da palavra, fala para ela. Abra aí, 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Para crescer, é preciso ter uma boa alimentação. Porque muita gente não cresce, queridos, porque tem muitos bebês na fé, já tem alguns anos na igreja e continua a beber, porque não come. Irmão, presta atenção, antes de eu falar disso aqui, presta atenção, olhe para mim. O seu corpo nunca vai se dispor a buscar as coisas de Deus. Por que tem tanta indisposição, pastor, para ler a Bíblia? Pastor, porque tenho tanta indisposição para orar? Pastor, porque tenho tanta indisposição para jejuar? Pastor, porque eu tenho tanta indisposição para vir para a igreja? Jesus tem a resposta. Jesus estava orando com os discípulos no monte
do Getsemane, lá no Getsemane, e ele chama 3 discípulos à parte, Pedro, Tiago e João, e ele vai orar. Deixa os 3 aqui e vai mais adiante e está orando. Daqui a pouco ele volta e encontra os 3 fazendo o quê? Orando, né? Dormindo. Aí Jesus olha para eles e fala: nenhuma hora. Fala para a pessoa do seu lado aí: nenhuma hora você consegue orar, crente? Ah, não acredito. Aí Jesus volta a orar. Jesus fala para eles: vigiem comigo 1 hora. Jesus volta a orar. Jesus está orando, passa um período, certamente 1 hora. Jesus volta lá e ele está orando agora, né? Estão fazendo o quê? Dormindo. Aí Jesus olha para ele, mas o sono da moléstia, né? Nenhuma hora. Vigie. Vigie que a hora está próxima. Jesus vai orar de novo. Eles foram fazer o que? Orar, né? Aí Jesus fala assim: olha, o espírito está, mas a carne é? A carne é fraca para quê, crente? Fala para mim. A carne é fraca para o pecado? A carne é fraca para o pecado? Não, irmão, a carne para o pecado é forte. É tipo o Hulk. A carne para o pecado pula, salta igual o Homem-Aranha, de prédio a prédio. Porque a carne para o pecado é muito forte. A carne é fraca para quê? Para buscar a Deus, crente. Porque a indisposição da oração. Deixa eu falar com carinho. Porque você é carnal. Eu te provo. Se der tempo, nós vamos chegar lá. O espírito está pronto. Seu espírito sempre está pronto para buscar a Deus. Sempre. Agora a sua carne sempre está indisposta. Porque a carne milita contra o espírito. A carne quer as coisas da carne. E o espírito, as coisas do espírito. Se eu sou guiado pela carne, não tenho disposição para orar. Se eu sou guiado pela carne, não tenho disposição para ler a Bíblia. Se eu sou guiado pela carne, não tenho disposição para o jejum, para a comunhão. Por quê? Porque eu sou um crente carnal. 1 Coríntios 3, versículo 1 em diante. Nós não vamos ler agora. Se não der tempo, tome nota. Ele vai falar do crente carnal e do crente espiritual. Olha lá, 1 Coríntios 3, do 1 em diante. Agora, se eu sou um homem espiritual, o meu espírito vai estar no controle, ou o Espírito Santo vai estar no controle. Então, para crescer é preciso o quê? Bom alimento. Deixa eu te lembrar alguns versículos bíblicos. Jesus disse, 1 de João, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era a Palavra. A Palavra estava com Deus. E a Palavra é Deus. Você quer ter vida espiritual? Coma do pão da vida. Jesus, no capítulo 6 e versículo 51 do Evangelho de João, vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer: eu sou a água da vida. Mateus capítulo 4 versículo 4, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Você quer ter vida espiritual? Tem que ter bom alimento espiritual. Falando de alimento, o texto vai deixar muito claro. Quem é que precisa só de leite? Criança. Então, se você precisar só de leite, você ainda é um bebê. Agora, gente adulta vive só com leite?
Deixou de beber leite? Continua bebendo leite, mas agora come alimento sólido. Amém ou não? Muito bem. Criança consegue se alimentar sozinho? Adulto consegue? Você se alimenta sozinho em casa da palavra de Deus? Você está entendendo? Se você não consegue se alimentar sozinho em casa da palavra de Deus, irmão, é um indicativo que você é um bebê ainda. Amém ou não? É um bebê. E se você não está conseguindo andar sozinho, a melhor coisa para você fazer é começar a gritar. Para alguém te dar atenção. Está errado não, viu? A gente fala assim para você entender, mas não está errado não. A expressão da criança é o quê? Chorar. Então, chora mesmo. Chora, porque faz bem. Pastor, por que crescer? Vamos correr aqui. O plano de Deus é que todos nós alcancemos a estatura de homens maduros. Esse é o plano de Deus. E como homens maduros, nós sermos educadores da palavra. Vai por todos os povos, pega o evangelho e faça o quê? Ensine-os. Deus tem como plano que você seja educador da palavra. Diga assim: o meu pai tem um plano para mim. E o plano dele é que eu seja educador da palavra. Ó, preste bem atenção. O educador da palavra, ele não deve educar apenas com teoria. Ele precisa educar com teoria, mas também pelo exemplo, pela prática. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Em outra versão ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Educador da palavra, você educador da palavra, não deve ensinar apenas, você deve dar o exemplo. Isso não é coisa só do pastor não, viu? A ordenança é para toda a igreja. Olha para a pessoa aí do seu lado e fala: a ordenança é para você também. Outra situação que é necessário para um bom crescimento: exercício. Por que criança corre tanto? E que bom que elas correm, né? Porque se não estiver correndo, geralmente está o quê? Doente. Exercício é fundamental para o crescimento, para que a célula se renove, para que o sangue circule e um monte de situações. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 em diante. Paulo escrevendo a Timóteo, se você puder abrir, nós vamos ler um texto um tanto quanto longo aí, mas é muito importante ler. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 em diante diz assim: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais. Eu estou lendo a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Agora o 8. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Veja o 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que crêem, seja um exemplo. Olha agora os exercícios que Paulo instrui Timóteo a ter. Ser exemplo nesse exercício, Timóteo. Ser exemplo na maneira de falar. Ser exemplo na maneira de agir. Ser exemplo no amor.
na fé, na pureza. O 13: enquanto você espera a minha chegada, dedique-se. Ele está falando, exercite-se, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Versículo 14: não se descuide do dom que você tem e que Deus deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. 15: pratique essas coisas e dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Ele está falando de práticas, de exercícios espirituais. Sabe por que você não ora 1 hora? Você não consegue orar 1 hora? Porque você nunca se esforçou por orar 10 minutos, pelo menos 15 dias seguidos. É exercício, irmão. Quem faz academia aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Tem uns aí. Quantos quilos você levanta, TH? 70? Eu vou lá levantar 100. Quantos quilos você levanta? Os 80? Lógico, estou brincando. Quantas vezes você flexiona 80 quilos? Vai rápido. 32. E você, TH, quantas vezes? 40. Você perdeu. Vou eu lá levantar 70 quilos. Quantas vezes eu vou conseguir levantar esse negócio aí? Ele tem fé. Aleluia. Por que ele levanta 32 vezes? Porque ele foi ganhando resistência. Sabe por que muito crente não ora nada, querido? Porque nunca praticou a oração. É um exercício, crente. Sabe por que crente não é a Bíblia? Porque nunca entrou na academia de Jeová e não paga nada. É de graça, olha que chique. Fala para a pessoa do lado, é a academia de Jeová. É de graça. Aleluia! Então eu vou me exercitar na academia de Jeová. Amém ou não? Amém. Agora, se eu não querer, adianta ter máquina para fazer exercício? Se eu não me esforçar, adianta ter máquina para fazer exercício? Para se exercitar, precisa de disciplina, sim ou não? Mas tem gente que quer ler a Bíblia deitado na cama na hora que vai dormir. Sabe quantos versículos você vai ler? 1. Depois vai ser só assim. Dormir no colo de Jeová. Aleluia. Uma instrução para você ler a Bíblia. Preste atenção. Mesa. Senta. Iluminação adequada. Com tempo. De preferência. A hora que todo mundo está dormindo. Acorde mais cedo ou vai dormir mais tarde. Não morre. Faz 22 anos que eu faço isso e nunca morri. Exercício. Você nunca leu a Bíblia porque você nunca exercitou o seu homem espiritual. Aleluia. Posso ouvir um amém aí, pelo amor de Deus? Para que haja um bom crescimento, você precisa ter bons mentores. O irmão, se espelhe e aprenda com quem sabe mais do que você. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu estou caminhando para o fim aqui. Vou acabar. Tinha mais coisa para falar, mas não dá. Preste atenção. Eu tenho dia que eu ouço 5 ministrações. 5.
Hoje tem um negocinho tão bom, né? Você baixa o trem aqui, aí você coloca um outro trem aqui, você coloca 2 trem aqui no ouvido, é trem demais, né? E aí você só dá um clique aqui, você está ouvindo pregação. Tem até pregação do pastor Lissandro por aí, né? Aleluia. Essa daqui, semana que vem vai estar lá no YouTube, mas está chique demais, né? Aleluia. Eu aprendo com quem sabe mais do que eu. Você sabia que tem um monte de gente que sabe mais do que eu? Você sabia que tem um monte de gente que sabe mais do que você? Então aprende com quem sabe mais, querido. Amém ou não? Agora sabe o que acontece? Ouve de tudo, menos a palavra de Deus. Execute o que você aprendeu. Bom crescer, alguém que cresce com saúde, além de aprender, executa o que aprendeu. Aleluia. Alguém que cresce com saúde, quando Deus confia alguma coisa a ele, ele faz, e faz bem feito. Gente madura espiritualmente é assim. Quando Deus confia alguma coisa a ela, ele nunca diz não. Sabe por quê? Ele entende que ele é Senhor e eu sou servo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ô crente, você não está na igreja para esquentar banco, sabia disso? Você está na igreja para ser servo de Cristo. E se Jesus falar para você, vai para Nínive pregar, não vá para Tarsis, porque o navio vai afundar. Porque talvez está acontecendo tanta turbulência aí no seu caminho, hein? Talvez, não estou afirmando. Talvez você está no caminho inverso do que Deus quer para você. Amém? Não dá mais. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor para que a gente cresça no homem espiritual? Fique de pé, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nos instrua ao crescimento. Nós não queremos apenas ser ouvintes, nós queremos ser ouvintes, mas também praticantes. Nós queremos aprender, mas nós queremos viver a Sua palavra. Espírito Santo, nas áreas que nós estamos falhando como servos, por favor, nos corrija. Educador supremo, nos eduque aonde nós estamos sendo desobedientes. Educador da minha alma, eduque a minha alma e espírito aonde eu tenho sido insolente, inconsequente. É o Senhor que convence o meu irmão, convence a minha irmã, nos leva a um nível de maturidade cristã. Não quero ser apenas servido, porque quem é apenas servido é criança. Eu quero ser servido, mas quero servir. Me ensine a servir a mesa, me ensine a servir o meu irmão, a minha irmã, o meu próximo. Me ajude a ser o melhor servo, um servo que quando encontrar contigo, a sua fala seja: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nos livre de ser o servo que o Senhor vai pronunciar as palavras: mau e negligente servo, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Nos livre disso, Senhor. Nos livre de ser um servo inconsequente, indolente, um servo repreensivo, que tudo que faz, faz segundo o entendimento próprio, que tudo que faz, faz segundo o conceito próprio, um servo insubmisso às suas ordenanças. Nos livre disso, nos faz
mais submissos, nos faz mais obedientes, em nome de Jesus. Amém. Sente